Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, e cada elemento da equipe tem que lembrar assim, né, que é um dente da engrenagem. E a pessoa tem que lembrar assim, que uma empresa não põe o funcionário para fora, o funcionário é que vai saindo. Numa equipe é a mesma coisa. A gente pode lembrar assim, no tempo de criança, que tinha as brincadeiras na rua, aquele que ficava de fora da brincadeira, ele é que ficava de fora. Ele que estava sempre arrumando encrenca, ou ele era muito ruim para brincar, ou nada estava bom para ele ia ficando de fora. E a gente lembra assim, que num período seguinte assim, ele nem ia mais, ele sumia. Então na nossa equipe é a mesma coisa, ficar numa harmonia. Então os dentes precisam de ficarem engrenados, mas cada elemento é um dente. Então a pessoa é que tem que deixar esse dente engrenado. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Saudade Salvadora. É muito importante, porque quando a pessoa ainda tem dentro dela a saudade salvadora, ela é diferente. E é bem importante, porque quando o outro já perdeu essa saudade salvadora pelos caminhos que ele caminhou e pelos costumes que ele desenvolveu que prejudica a saúde e pela preguiça. Então esse que ainda tem a saudade salvadora, ele tem uma irradiação diferente. Dentro dele tem aquele movimento possibilitando assim a harmonia, porque quando a pessoa faz um movimento em direção à luz, ela tem uma harmonia. Primeiro ela vai observando como ela é, e é muito importante assim, porque em alguns casos a pessoa passa por perda de saúde. Então acontece algo e a pessoa tem diminuição de saúde, nessa diminuição de saúde ele tem esclarecimento do jeito que ele estava caminhando e ele muda o jeito. Esse novo jeito possibilita ele ser diferente. E é bem interessante porque muitos aprendem também pela alegria, pela vontade de compreender essa saudade que manifesta de maneiras diferentes em cada um. Então, aquele que perdeu, ele também relaciona com esses. Só que, como ele não está fazendo um trabalho e nem fazendo uma pergunta com sinceridade, qual é o procedimento que esses estão tendo, que são diferentes, que são agradáveis, suas irradiações são boas, ele manifesta de uma maneira que fica bom, em vez de perguntar ou perceber e desenvolver uma maneira igual, a pessoa fica com inveja, fica violenta, com ciúmes. Então, nós sabemos assim que a pessoa vira um tirano. Nós temos que lembrarmos assim, que não é o tiranos daquele povo, daquela época, porque sempre teve tiranos de povos, como Nero. Depois nós sabemos assim que tem tiranos em todas as escalas, dentro da moradia, no relacionamento. Então a pessoa precisa de ser muito cuidadosa com ela. E quando caminha no caminho em direção à luz, a pessoa tem que lembrar que se ela continua caminhando junto com aqueles que caminhavam anteriormente, ela vai ficar prejudicada. Muitos falam assim que nada vai prejudicá-la. Prejudica, porque houve expressões, houve gestos, falar. Então a pessoa, independente dela, aquilo vai ficar gravado. E a pessoa fala assim que tem que fazer uma limpeza. A limpeza é não deixar sujar. Então nós sabemos assim que suja. Mas qual é o procedimento que a pessoa passa pela vida e que ela não precisa de sujar? Então ela tem que lembrar assim, que no caminho da luz são caminhos individuais e que aquele que quer caminhar, ele tem que fazer esforço. Não é um esforço mais ou menos, é um esforço a vida toda. Porque quando a pessoa tem um recurso financeiro menor e ela quer fazer a manutenção daquela moradia, ela faz um esforço com o seu corpo físico, com o seu saber, para ter novas maneiras de ter o recurso. E ela sempre desenvolve maneiras de ter um melhor aproveitamento do recurso que entrou.
Então, na nossa vida interna é o mesmo procedimento, porque as mudanças é bem interessante, é para nós. Porque de uma maneira geral, mesmo dentro da moradia, a gente pode ir observando assim, que nenhuma pessoa olha para o rosto do outro. Nenhuma pessoa preocupa se o rosto do outro está com um processo de não ter dormido direito à noite, de estar com uma dor, um sapato apertado no pé. Nós não olhamos. Nós achamos assim que nós precisamos de caminhar de uma maneira que os outros nos vejam. As pessoas dificilmente olham para nós. E é bom a gente ir lembrando assim. Mas independente de sermos olhados ou não, o nosso caminhar tem que ser um reflexo. Nós vemos assim os animais, mesmo que têm portes grandes e pesados, eles têm uma harmonia no seu caminhar. Então nós perdemos essa naturalidade na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de apresentarmos, do jeito que nós alimentamos. Tudo isso não é para os outros, é para nós. Porque todas as coisas que nós vemos que o Criador nos possibilitou são harmoniosas, são belas. Todos os animais têm a sua beleza, a distribuição da beleza no corpo daquele animal, o jeito que eles comportam. Somos mais evoluídos, então nós tínhamos que nos tornarmos melhores em tudo. Então a pessoa é que tem que fazer um trabalho assim. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. A saudade salvadora vem para aqueles que ainda têm o anseio de voltar para a pátria do Espírito, aqueles que se encontram firmes, agarrados nos ensinos. Quer dizer que a pessoa mantém-se ligada, está ligada nos ensinos, conhecendo os ensinos, tendo o aprofundamento. Aqueles que não se encontram ligados serão desligados definitivamente. Então o juízo final, ele atua desta maneira, desligando aqueles que se encontram fracos, aqueles que são preguiçosos, que não fizeram esforço durante a vida para conhecer os ensinos. Muitas pessoas falam assim que o juízo final é para um tempo longínquo. Esta condição é bem interessante, porque é aquela condição da pessoa continuar dormindo, de não observar o que tem acontecido com todos os povos. Já aconteceu e continua acontecendo. Muitas vezes a pessoa, por não passar por nenhuma situação dentro da sua moradia ou com seus queridos, então ela não faz uma observação do que está acontecendo nas suas proximidades. E as referências que falam assim que o anunciar-se do início do juízo final será visto por todos. Se nós não temos a capacidade de ver o rosto daqueles com quem nós vivemos, com quem nós relacionamos, que nós não vemos a transformação que está acontecendo com aquele, então nós também não vemos o que está acontecendo fora de nós com as anunciações. Então o aprofundamento de estudar o livro Na Luz da Verdade é justamente para esse fim, para a pessoa perceber a fase em que ela se encontra e o procedimento que ela precisa de continuar tendo. Devido a esta condição, a gente vai observando assim, essa moleza que nós temos, essa preguiça que nós temos, o juízo acontecerá para todos, mas para alguns que terão ainda a possibilidade de serem salvos, então ele também tem que encontrar-se seguro dentro dele. Mas as manifestações externas é para todos. Isso fica bem fácil assim da gente observar uma chuva forte em uma localidade. Todos aqueles moradores recebem daquela chuva forte. Muitos ficam muito prejudicados. Por não ter sido prejudicado, não quer dizer que a pessoa se encontra num estado elevado. Ela não passou por essa situação dessa vez. Não quer dizer que numa vez seguinte ela não venha a passar. Então nós temos que tirar de dentro de nós esta condição de acharmos assim que nós somos importantes, que nós podemos olhar para o nosso semelhante de cima para baixo. Quando a pessoa encontra-se naquela condição de ser arrogante, é assim que ela comporta, olhando para o outro como se o outro fosse um ser inferior.
Essa capacidade nenhum ser humano tem a possibilidade de fazer. Nós conhecemos assim na vida material que a pessoa se encontrava com a saúde e um tempo depois se encontra sem saúde. Encontrava-se com um recurso financeiro muito bom e depois de um tempo aquele recurso financeiro não tem mais. Então a roda na vida ela vai rodando. Aqueles que vão ficando em cima da roda é aqueles que se encontram estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, nós temos que lembrarmos assim, devido ao fato do distanciamento da luz, as pessoas tornam-se tiranas. Sabemos assim que teve os tiranos, que teve também as inquisições administradas pelas igrejas, justamente através da inveja, de não ter aquela capacidade, de ter aquelas condições que aquelas pessoas tiveram. Aqueles que conheciam de ervas, que conheciam de alimentos, que tinham a capacidade de tirar uma dor da pessoa. Muitos e muitos que foram para as fogueiras na Inquisição foram esses, os que tinham a capacidade de orientar para que aquela pessoa melhorasse aquela dor, de melhorar a vida daquela pessoa através de uma orientação correta. Então, como não tinham esta capacidade, tinham a inveja. Então a maneira que atuavam é maneira de tirano, mas nós vemos também que existe namoradia. Então a pessoa tem que lembrar o procedimento que ela precisa de ter para ela não ser influenciada, para ela caminhar no caminho da luz, para ela ser superior à vaidade, porque a vaidade é um mal. A pessoa não olha para ela faz um trabalho para ser vista de como ela está vestida, de como ela está se apresentando. Para uma pessoa, ela não tem como ver dentro dela o caminho que ela está caminhando. Para a pessoa voltar para a pátria do Espírito, para que ela continue tendo esse anseio, ela também tem que conhecer os ensinos. Ela tem que lembrar assim que na época de Jesus, Jesus veio e andava como as outras pessoas. Ele não andava vestido de qualquer maneira, ele apresentava-se bem vestido. Então, quando o Filho do Homem veio, ele também andou assim. Como se apresentava, apresentava-se bem vestido. E ele atuava dessa maneira assim, orientando, posicionando, tendo um norte. E o livro Na Luz da Verdade é aquela condição bem importante, a referência que Jesus trouxe, que viria um outro. Quando a pessoa tem um aprofundamento em estudar esse livro, tira a preguiça de dentro dela, porque nós somos preguiçosos. Porque através dos milênios nós vemos assim que foi nos transmitido as informações que a pessoa não precisava de fazer nada. Bastava ela cumprir aquilo que determinava ela. Dar presentes, era determinada a dar o dízimo. Então, se ela cumprisse direito aquilo que foi determinado para ela, com aquelas obrigações materiais, ela estava segura, porque ela estava salva. E é bom a gente lembrar assim, que numa escala pequena, muitas vezes a mãe, o pai, não tem como auxiliar aquele filho no momento em que ele se encontra, na fase em que ele está, ou com a falta de saúde, ou a maneira dele ser, os pais sentem impotentes diante daquela situação. Então, quando a pessoa quer fazer um benefício para o outro, ela tem que ver se ela tem a capacidade para auxiliar naquele benefício. Quando faz uma visita a uma pessoa que se encontra debilitada, dificilmente pergunta o que tem para fazer fisicamente. Se é para fazer um alimento, se é para arrumar uma casa, se é para lavar uma roupa. Então não adianta fazer uma visita, se não vai fazer um benefício. Não adianta querer fazer uma oração. Não tem como aquela pessoa receber daquela oração. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então nós temos que lembrarmos o que é que eu posso fazer para o meu semelhante. E nós temos que ver se nós podemos fazer algo que ele necessita.
e se ele vai receber esse algo. E se dentro de nós, essa intenção que eu estou querendo fazer é verdadeira, se essa intenção é para auxiliá-lo, ou se eu estou querendo fazer de uma maneira que ele fique sempre grato a mim por eu ter feito aquilo. Esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento de escravo. Estou querendo escravizá-lo o resto da vida. Estou querendo que ele lembre daquilo que eu fiz para ele. Então essa naturalidade assim, nós precisamos de ter dentro de nós, de ir vendo assim, como é que eu sou, como eu estou caminhando. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, toda época, a pessoa tem que lembrar que sempre veio os auxílios, mas a pessoa é que tem que fazer uma reflexão dos auxílios e como ela está assimilando aqueles auxílios. Na nossa vida diária, fica bem fácil assim. A pessoa faz uma pergunta para um outro sobre a profissão do outro e muitas vezes ele não sabe responder na hora. Então, ele fala que precisa de pensar, que precisa de examinar. Então depois ele vem com a resposta daquilo que foi feita a pergunta. A pessoa tem que lembrar assim, que para tudo na vida nós tínhamos que ter um aprofundamento. Então quando fala-se do juízo final, temos que ter um aprofundamento para saber o que falam do juízo final. Junto com isso, nós temos que lembrarmos assim, que tem as referências. Hoje nós perdemos as referências do início do juízo final. Então nós teríamos que voltar lá atrás, ver o que aconteceram no início do juízo final. Hoje nós nos encontramos no término do juízo final. Se nós observarmos do início do juízo até hoje, sempre teve povos passando por muitas situações na terra toda. Então essas manifestações, os acontecimentos que sempre tiveram, é justamente para isso, para aqueles que ainda têm a possibilidade de acordarem. Quer dizer que a gente vai observando assim que se nós não sentimos uma dor por aquele que está sofrendo, então está sujeito àquele sofrimento também termos que passar para ver se nós conseguimos despertar. Nós não precisamos de passar por isso. Então nós temos que lembrarmos assim, se eu cuido direito da minha vida, das minhas responsabilidades, porque as responsabilidades externas a pessoa tem que cumprir, porque são compromissos que ela assumiu. Ela vai morar naquela moradia e aquela moradia tem uma determinada despesa. Por ela cumprir direito com as despesas daquela moradia, não quer dizer que ela é qualificada, porque ela, quando foi morar naquela moradia, ela sabia dessas despesas. Cumprir com essas despesas não quer dizer qualificação. Então a responsabilidade é como eu me encontro tendo que voltar para a pátria do Espírito de uma maneira que me traz alegria. Saudade salvadora é assim, nos possibilitando esta condição para voltarmos para a pátria do Espírito, para voltarmos de uma maneira que não temos que ser despertados pelo sofrimento. As referências externas estão aí e sempre estiveram. Agora é trabalho individual da pessoa lembrar assim das diferenças que existem quando fala dos falsos profetas. Fica muito fácil de conhecer os falsos profetas. Eles prometem aquilo que eles não têm a capacidade para cumprir. Isso fica muito fácil para aqueles que estudam. Fica bom assim da gente ir observando. No caso de um pedreiro que vai pedir um trabalho para um mestre que numa obra que está executando e o mestre não conhece o trabalho dele, ele dá uma parede para aquele homem levantar. Então, um período depois, ele sabe avaliar aquele profissional que chegou, se tem como aproveitá-lo, se ele é qualificado. O aprofundamento nos ensinos é para nós. Então, cada um é que tem que tirar a preguiça, porque nos disseram assim. Nos disseram, mas nós temos que verificar se aquilo que foi dito. Fica bem fácil assim de quando uma pessoa faz um relato e aquele relato tem uma complexidade e tem uma importância. Então aquele que está ouvindo pergunta para o relator se ele participou, se ele viu e se ele fala que contaram para ele,
tudo aquilo que está sendo dito praticamente já não tem nenhum valor. Porque ele ouviu, ele nem viu, ele nem presenciou. Então, na nossa vida, o aprofundamento nos ensinos é dessa maneira, porque nós temos que desenvolver uma condição dentro de nós, bem importante assim, de ver antes aquilo que está sendo lido, e aquele que está lendo vai tendo dentro dele, se ele tem a pureza. Então a gente sabe assim que aquele que trabalha com a pureza no relacionamento com as pessoas, ele não pensa em astúcia. Aquele que trabalha com a verdade, falando a verdade, posicionando com a verdade, ele não pensa na mentira. Mas aqueles que trabalham com a mentira, a maldade, está sempre espreitando a maldade, está sempre desconfiando. Então, aquilo que cada um planta é aquilo que ele vai colher. Porque se ele está sempre desconfiando, ele não está caminhando num caminho que dá a ele uma direção, uma segurança. Aquele que caminha num caminho que dá a ele uma segurança, não pensa na astúcia. Ele procura resolver a vida dele e procura resolver a vida daqueles com quem ele tem uma responsabilidade. Um esforço, a pessoa é que faz. E é muito bom assim cada um lembrar, porque quando faz um esforço para deixar a moradia organizada, para fazer aquelas funções, aquele que fez o esforço e que conseguiu organizar aquela moradia ou organizar o seu ambiente de trabalho, no final do dia ele fica feliz. Quer dizer que dentro de nós a felicidade vem com aquilo que precisa de ser feito, não é com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós julgamos que seja, porque em pensar em ter uma moradia organizada é diferente do que organizar uma moradia. É muito empenho para organizar. Então dentro de nós é a mesma coisa, sair da acomodação, de ter o aprofundamento nos estudos, é individual. E a confirmação que existe do juízo final. Então o juízo final, ele vem para todos os povos. E cada pessoa está recebendo daquilo que ele plantou numa época anterior. Então, para termos uma colheita melhor, nós temos que trabalharmos conosco mesmo, com o amor, com a pureza e com a justiça. Então, aquela referência assim, que aquilo que plantas tem que colher. E a pessoa tem que desenvolver ainda uma capacidade a mais. Porque para tirar aqueles brotos do solo, se eles são novinhos, são fáceis. Se eles deixam aqueles brotos que não têm serventia ficarem fortes, eles tiram a propriedade que aquilo que precisa de ser colhido precisaria daquela propriedade. Então aqueles que têm o conhecimento retira antes. Então conhecer aquilo que está sendo feito. Então, conhecer os ensinos é um procedimento dentro de nós, de um esforço, e desenvolver uma confiança. A confiança é muito importante, porque quando a pessoa confia, não tem tempo ruim para ela. Fica bem fácil assim, a pessoa precisa do trabalho e na hora que ela sai da moradia para ir para o trabalho, pode chover muito, ela espera um tempo. Um tempo depois, ela sai da moradia naquela chuva e vai para o trabalho. Ela necessita do trabalho. Toda época é assim, para as coisas na matéria grosseira. Para a nossa vida do espírito, nós não fazemos esforço. Nós sempre arrumamos uma acomodação. Se arruma acomodação, então deixa para depois. E é bem interessante porque quando a pessoa mora em localidade que tem muitas árvores, e quando chove, e quando venta, então sempre a energia acaba. Aqueles que têm o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, providenciam um sistema auxiliar de energia. E quando aquele sistema não está bom, a pessoa faz o estudo mais cedo. A perspectiva da pessoa se encontra com ela.
e ela vai organizando a sua vida, a sua maneira de ser e aquilo que ela precisa para ela. Porque tudo que nós fazemos não é para as outras pessoas, é para nós. Porque aquele que não faz nada para ele, irradia essa condição de não fazer nada. Consequentemente, aqueles com quem ele relaciona recebem esta condição de morno e também param de considerar. As referências que uma pessoa precisa de ter na vida toda é estudando o livro Na Luz da Verdade, e a vida toda, cada um de nós precisa de ter a referência de continuar sendo considerado. Para isso, a pessoa tem que fazer os movimentos em direção à luz, porque se é movimento somente para a matéria grosseira, faltou o norte. Faltando o norte, faltou o saber. Faltando o saber, entrou a desarmonia no corpo. E a pessoa perde o controle, o domínio das funções, perde a consideração. A saudade salvadora é bem importante assim de saber que tem um ensino que fala assim que separar os bodes das ovelhas, quer dizer assim, as ovelhas são aqueles que ainda têm a saudade dentro, que têm vontade de voltar para a pátria do espírito. O grupo dos bodes são aqueles que estão sempre voltados para a vida de matéria grosseira, para a vaidade, para a cobiça, para o jogo. Tem essa condição assim. Voltar para a pátria do espírito, a pessoa tem que ter dentro dela a pureza. Porque toda época nós ouvimos falar assim da beleza, e se a pessoa quer lembrar que ela precisa de ser lembrada, não é a beleza que a pessoa veste das vestes caras que ela tem, porque é a beleza daquilo que ela está irradiando. Se a pessoa não tem recurso financeiro, o jeito que ela apresenta, daquela maneira, apresenta uma beleza. Como a pessoa irradia. Então, as aparências, a pessoa tem que ter esse cuidado, assim, de como ela está irradiando. Separar o bode das ovelhas já está. Então, cabe a cada um permanecer na condição em que ele se encontra. De lembrar assim que na nossa moradia, muitas vezes, nós não vemos o rosto do nosso próximo, nós não vemos aquilo que ele está sentindo. Então o caminho é sempre individual. A pessoa é que tem que lembrar do procedimento que ela precisa de ter em relação à luz. Porque se ela não procede de uma maneira que ela tenha uma segurança, uma determinação, ela então não terá a consideração daqueles com quem ela relaciona. Um esforço é a vida toda. E é bom a pessoa lembrar que o esforço na vida interna, quanto mais esforço ela faz, mais qualificada ela fica. Porque na vida externa nós temos uma limitação para fazermos o esforço. Mas na vida interna nós não temos a limitação. Nós vamos ampliando o nosso saber e vamos tendo uma confiança especial. Então, se a pessoa quer ser diferente um pouco, ela é que tem que caminhar em direção à luz. E ela tem que lembrar assim, que ela é conhecida por aqueles com quem ela relaciona. A referência é sempre daquele com quem a pessoa está andando. Então, todo um cuidado e todo um esforço que a pessoa tem que fazer é sempre para ela mesma. O melhorar-se está naquela condição assim. Se a pessoa melhora, ela sai daquela condição de tirano. Por ela ter saído, ela vai facilitar a vida daqueles com quem ela relaciona.